bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jeremias. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Jeremias 49. Vamos lá. Glória a Deus. Jeremias 49. Profecia a respeito dos amonitas. A respeito dos filhos de Amon, diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Não tem herdeiro? Então, porque Milcom herdou o território de Gade, e o seu povo mora nas cidades desta tribo? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir o alarido de guerra. Em Rabá, os filhos de Amon, ela se tornará um montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas, e Israel retomará a herança que havia sido tirada, diz o Senhor. Chore, povo de Esbom, porque a cidade de Ai foi destruída. Gritem, filhos de Rabá, vistam roupas feitas de pano de saco. Lamentem, deem voltas, porque entre as muralhas, porque Milcom estará para o cativeiro, junto com seus sacerdotes e os seus príncipes, porque você se orgulha nos seus vales férteis, ó filha rebelde, que confia nos seus tesouros, dizendo: quem me atacará? Eis que todos os lados trarei terror sobre você, diz o Senhor. Senhor dos exércitos, vocês serão dispersos, cada um numa direção, e não haverá quem consiga reunir fugitivos. Mas depois disso, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecias a respeito dos edomitas. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu a sabedoria deles? Fujam, voltem, escondam-se nas cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre eles a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se os que colhem uvas fossem até você, não deixariam pelo menos alguns cachos? Se ladrões viessem de noite, não danificariam só o que lhe bastasse? Mas eu despi Esaú, me descobri dos seus esconderijos, e não poderia se esconder. Está destruída a sua descendência, bem como seus irmãos e vizinhos. Eles já não existem, deixem seus órfãos, que eu guardei a vida, e as suas viúvas podem confiar em mim. Porque assim diz o Senhor: até quem não estava condenado a beber o cálice terão de bebê-lo. Por que vocês ficariam impunes? Você não ficará impune, mas certamente beberá este cálice, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de horror, de deboche, de desolação, de maldição. De todas as suas cidades se tornarão em ruínas perpétuas os pecados e o castigo de Edom. Eu ouvi uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhe dizer: reúnam-se, venham atacar Edom, prepare-se para a guerra. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, desprezada entre os povos. O terror que você inspira, o orgulho do seu coração o enganaram. Você que vive nas fendas das rochas, que ocupa nas alturas dos montes e ainda eleva seu ninho como águia, de lã derrubarei, diz o Senhor. Assim, Edom será objeto de horror, todo aquele que passar por ele ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Como a destruição de Sodoma e de Gomorra, todas as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. Eis que assim como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim no momento farei com que Edom fuja dali, e estabelecerei sobre ele a quem escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? Quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouça a decisão que o Senhor tomou contra Edom, os planos que ele fez contra os moradores de Temã.
Certamente até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da sua queda, e os seus gritos serão gritos ouvidos até no Mar Vermelho. Eis que o inimigo, como águia, subirá e voará e estenderá suas asas contra Bosra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Profecia a respeito de Damasco. A respeito de Damasco. As cidades amante, as pardes são envergonhadas. E tendo más notícias, cambaleiam como o mar agitado, que não se pode sossegar. Damasco está enfraquecida, virou as costas. Tremor tomou conta dela, angústia e dores lhe sobrevieram. Como uma mulher que está dando luz, ela está abandonada, a famosa cidade, a cidade da alegria. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças, e todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia. Diz o Senhor dos Exércitos: porei fogo nas muralhas de Damasco, a qual queima no palácio de Ben-Hadad. Profecia a respeito de Quedar de Azor, a respeito de Quedar dos reinos de Azor, que foram derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim diz o Senhor: levante-se e ataquem Quedar, destruam o povo do Oriente. Eles pegarão as suas tendas e os seus rebanhos e levarão embora das lonas das suas tendas todos os seus bens e os seus camelos, e lhes gritarão a terror por todos os lados. Fujam, afastem-se para bem longe, escondam-se nas cavernas, ó morador de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão e formou um plano contra vocês. Levantem-se os babilônicos e ataquem as nações que vivem em paz, sem desconfiar de nada, diz o Senhor, porque não tem portões e nem ferrolhos, que vivem isolados nos seus camelos e serão para a presa de muitos rebanhos e gados. Serão levados como despojo. Espalharei todos os ventos, aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhe trarei ruína, diz o Senhor. Azor se tornará moradores de chacais, um lugar desolado para sempre. Ninguém vai morar ali, homem nenhum habitará nela. Profecia a respeito de Elão. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão, no príncipe do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que quebrarei o arco de Elão, fonte do seu poder. Trarei sobre Elão 4 ventos de 4 cantos da terra, e os dispersarei na direção de todos esses ventos. Não haverá país onde não cheguem os fugitivos de Elão. Farei com que o povo de Elão trema diante dos seus inimigos e diante dos que querem matá-lo. Farei vir sobre os elemitas o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei espada após eles, até que eu tenha destruído. Porei o seu trono em Elão e destruirei dali os reis oficiais, diz o Senhor, mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Como Deus se fará conhecido? Vocês sabem como Deus se fará conhecido? Porque assim, se eu perguntar até para uma pessoa que não faz ideia de quem é Deus, eu posso virar para essa pessoa e falar assim: quem é Deus? Ela fala: Deus é Deus, Deus é tudo, Deus é o Criador, Deus é quem fez a terra, o céu, a água e o mar. Sim, ok. Quem é Deus? Deus é Deus, gente. Ele fez os planetas. Não é assim que as pessoas respondem? Agora, eu tenho uma pergunta mais intensa para vocês. Como Deus se fará conhecido? Se eu abrir o chat e perguntar, gente, como Deus se fez conhecido para você? Você vai me dizer: olha, eu tive uma enfermidade muito pesada. E ali aconteceu tal e tal coisa, eu tive tal cura. Deus se fez conhecido na enfermidade. Eu tive um problema sério em relação às minhas finanças, que era assim algo extraordinário, algo que, nossa, era muito além da minha capacidade.
E Deus, ele mudou a minha sorte de tal forma. Então Deus se fez conhecido. Ali eu conheci o Senhor. Ou você pode ter falado, eu passei um problema sentimental, assim, assado. Então Deus se fez conhecido para mim. Então Deus, ele vai se fazer conhecido para nós, onde a gente estiver, no lugar da nossa dor. Deus é Pai. Mas por que Deus é Pai? Qual é o motivo pelo qual Deus é Pai? Por que Deus se fez revelar como um pai para você? Ah, porque quando meu pai falhou, Deus estava ali. Então, Deus é Pai. Então, como você vai conhecer Deus? As pessoas, elas acham, elas pensam que Deus vai ser conhecido assim, na alegria. Não, Deus vai ser conhecido quando lhe vier uma falta. Entendeu? Quando tiver uma falta, quando faltar, Deus será conhecido. O texto de hoje que eu li, ele é muito longo, vocês perceberam. Foram mais de 10 minutos de leitura. Eu lia o texto, né? Não, quase 10, né? Eu lia o texto e a gente percebia algumas profecias, algumas palavras, algumas histórias, alguns contextos, e Deus falando sobre coisas terríveis que iriam acontecer com aquele povo, mas que no final haveria uma história entre Deus e eles. Assim como há uma história de dor na tua vida, e Deus vai se fazer conhecido por você. Tem uma seguidora que escreveu assim: na minha pior dor, eu conheci Ele. É isso. A gente consegue viver normal. Comprar, vender, se casar, se dar em casamento, gerar filhos, trabalhar, estudar. Tudo isso a gente consegue fazer sozinho. Sozinho. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas fazem essas coisas sozinhas? Não é? Mas só existe uma hora em que Deus é conhecido. Deus se fará conhecido para todo aquele que clama. E só tem como a gente clamar quando a gente está muito precisado. Deus vai se fazer conhecido para você e para mim quando você precisar dele. Quando você clamar, quando não tiver ninguém a mais para resolver a tua demanda, aí Deus mesmo vai se fazer conhecido por você. Porque enquanto você estiver recorrendo à sua dor, aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus familiares, Deus não se fará conhecido por você. Jó enfrentou situações terríveis. Os 10 filhos dele morreram. Ele teve todos os seus bens destruídos de uma vez, tá? Simplesmente veio um raio e toda a casa dele caiu, todos os bens. Mataram os funcionários dele, esse raio. O rebanho dele morreu. Tudo no mesmo dia. Depois ele fica doente por muitos anos. Depois ele é julgado pelos amigos, depois ele é julgado pela esposa, e ele vai. Chega uma hora que ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vai chegar um dia em que todos teremos a oportunidade de dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero deixar uma palavra para vocês nessa manhã. Sabe por que você está passando o que você está passando? Porque Deus está preparando o teu maior testemunho. Nesse exato momento, nessa exata hora, nessa exata circunstância, as pessoas que te conhecem e pessoas que ainda não te conhecem, elas vão te conhecer pelo seu testemunho. Deus está te preparando o teu maior testemunho. Quando você estiver pensando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, que história é essa da minha vida? Você pode ter certeza que você está no processo para viver o teu maior testemunho. Quando as pessoas olharem para você e falar: meu Deus, você não merece estar passando por isso, você pode falar assim: eu posso até não merecer, mas eu sei de uma coisa: o Deus que eu sirvo
está preparando o meu maior testemunho. Existe um testemunho sendo preparado para você, sabia? E esse testemunho vem com a assinatura de Deus. E nesse testemunho vem com a glória de Deus. Esse testemunho que você está prestes a viver, pessoas que não te conhecem irão de conhecer a tua história. As pessoas que te conhecem irão de se converter. Sabe por quê? Irão converter-se. Sabe por quê? Porque elas vão ver o tamanho do Deus que você serve. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Existe um Deus que olha por você, que zela por você, que está com você e Ele está te preparando para o teu maior testemunho. O Senhor está nos preparando para o nosso maior testemunho. É para você ser forte, é para você ser corajoso, é para você deixar Deus fazer-se conhecido por você. Porque às vezes a gente quer tão a gente mesmo que a gente não quer nem deixar Deus fazer-se conhecido. Permita que o Senhor se faça conhecido, que Ele vinha de intervenção na sua vida e que gerações e gerações as pessoas vão conhecer Deus por causa da tua história. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos expomos à tua presença e nós queremos permitir que o doce Espírito Santo se faça presente entre nós. Senhor, nos santifica na verdade, que em nome de Jesus a nossa vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Nós queremos clamar, Senhor, um milagre. Nós queremos clamar que o Senhor se faça conhecido através da nossa vida. Senhor, que onde havia caos, que o Espírito de Deus habite e que se faça novas todas as coisas. Nós queremos declarar nessa manhã que onde nós passarmos de gerações e gerações, as pessoas conhecerão Jesus por causa da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixa eu te falar. Existe um rio que transborda, que flui do teu interior. E esse rio vai alcançar a tua vida, dos seus e de pessoas que você ainda nem conhece. Você está pronta para viver o sobrenatural? Porque Deus está pronto para fazer grandes coisas na tua vida. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente voltar e pra gente continuar esse devocional. A gente já tá terminando o livro de Jeremias, mas um livro que a gente termina pra glória de Deus. Que bênção, né? Isso significa que nós estamos avançando na palavra. Deus é fiel. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Hoje vai ser um dia profético na vida de todo mundo, viu? Hoje nós iremos experimentar da glória de Deus. Deus te abençoe. E até amanhã.